Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Para a gente ganhar tempo, né, eu lerei o versículo e já farei o comentário. Então, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta forma afetiva de João chamar os discípulos daquela comunidade, né, os membros daquela comunidade, esses cristãos que leram esta carta antes da gente e também se estende a nós, é uma maneira carinhosa, né? Essa figura do líder religioso, do presbítero, do líder da comunidade como pai e aqueles homens e mulheres que compõem como filhos, nessa linguagem familiar, é uma ideia afetiva. Então, de uma maneira afetiva, a este primeiro versículo do capítulo 2, que é amarrado ainda ao finalzinho do capítulo 1, né, que nós entramos naquela temática de perdão de pecados, vai apontar Jesus agora como o advogado, ou como o intercessor, como o conselheiro, do termo grego paráclito. É interessante que em João nós temos esse mesmo termo se referindo ao Espírito Santo. Então, Jesus também é paráclito, o Espírito Santo também é paráclito, ou seja, intercessor, conselheiro, e essa palavra antiga para advogado. Bom, essa ideia, né, ainda vinculada ao que nós vimos ontem, no finalzinho, o Cristo que dá a vida pelos nossos pecados, é também aquele que intercede por nós, ou seja, o perdão nós alcançamos por meio de Cristo. A ideia de não pecar aqui não é tentar levar uma vida perfeita. Nós vamos pecar porque nós somos pecadores. Mas a ideia é não insistir, é numa mudança, numa transformação, uma guarda dos mandamentos. E é interessante, né, esta ideia de Jesus como aquele que intercede junto ao Pai, ou seja, a obra de Cristo na cruz está sempre presente nos olhos do Pai. Por isso que a gente pode pensar que o perdão foi consumado na cruz. Nós estamos perdoados. Então, essa intercessão de Cristo como advogado, né, ele intercede porque ele foi o próprio sacrifício em favor dos nossos pecados, que é o versículo 2. O versículo 2 justifica o versículo 1. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o versículo 2, por que Cristo intercede? Por que ele é o advogado? Por que ele é o paráclito? Por que ele é o conselheiro? Pela obra dele na cruz que satisfez a justiça do Pai. E o versículo 2 lembra novamente a obra de Jesus, quando ele entrega a sua vida em nosso favor. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Agora é posto de uma maneira interessante, né? O conhecimento para as religiões gnósticas antigas, principalmente que estava influenciando o grupo dissidente, falamos isso na introdução, mas na nossa primeira aula, né? Esse grupo dissidente da comunidade de João, que estava negando, entre tantas coisas, que Cristo tinha vindo como carne, né? Negando a encarnação de Cristo, Jesus Cristo com um corpo humano, um corpo de carne, e eles eram muito ligados às religiões gregas, algumas filosofias, tá? E para eles o conhecimento era a luz, o conhecimento era o que justificava, o conhecimento, a sabedoria, lógico, do conhecimento dos ritos deles, né? da filosofia deles, era o que levava o homem para perto de Deus e etc. E agora há uma inversão disso. Conhecer a Deus, de fato, é guardar os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os expostos no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Então são os dois mandamentos que, condensados, segundo Cristo, resumem toda a lei. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então é interessante esta colocação, por quê? Esses indivíduos que eram dissidentes da comunidade, que tinham saído do meio dos cristãos para fundar esta heresia, esta seita, com ideias tão estranhas, diziam ser verdadeiros conhecedores de Deus.
mas haviam abandonado os mandamentos do Senhor, aqueles expressos na sua palavra, que se resumem nos dois, do amar a Deus e amar o próximo. Então não adianta dizer que conhece a Deus, mas não segue aquilo que a palavra diz, é como aqueles que são cegos e realmente não conhecem. As pessoas que estavam causando essa divisão na comunidade e tentando seduzir os cristãos a aderirem ao seu movimento, que negava grande parte do que eles haviam aprendido pela lição dos evangelhos, das cartas, do testemunho dos apóstolos, esses dissidentes não tinham conhecimento de Deus coisa nenhuma, pelo contrário, né? É o que o texto diz. São mentirosos, neles não estão na verdade, porque eles dizem conhecer a Deus, mas os mandamentos, aquilo que estava na palavra, eles tinham abandonado. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bom, qual palavra? Aquele que guarda a sua palavra. Cristo se coloca como a palavra em João 1:1, e depois nós temos no capítulo 1 de João também, fazendo essa menção de Cristo como a palavra. Então, olhando para a revelação de Jesus Cristo nos evangelhos, na tradição, no ensino apostólico que esta comunidade tinha aprendido, que é a sua base, o seu sustento, o seu alicerce doutrinário. Então, olha o que o versículo diz. Que guarda a sua palavra. Qual palavra? Tudo aquilo que foi manifestado acerca de Cristo nos evangelhos, principalmente na obra de João, visto que esta carta está muito linkada com João. É um paralelo do evangelho. Então, permanecer na palavra, permanecer em Cristo, naquilo que os evangelhos, que a lição que eles tinham aprendido dos apóstolos, manifesta acerca de Jesus Cristo. E veja o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A ação prática, né? O cristianismo não é uma religião de busca erudita. Enquanto que esses grupos que se desviavam para o gnosticismo e outras religiões de mistério que nós falamos lá, que era uma junção de coisa grega com coisa romana, com outros povos, né? Enfim, faziam um misturado de um monte de coisa. Tinha muito dessa coisa de buscar erudição, um conhecimento secreto que estava oculto e foi revelado a eles, umas mandingas, né? Um negócio bem mágico, né? O povo gosta do negócio lá Harry Potter, né? Essas coisas mágicas aí. Mas, veja, a religião, o cristianismo prático, a ação prática, descrita no versículo 6, andar assim como ele também andou, mostra o cristianismo não como uma busca erudita, não como um grupo de pessoas que fazem discussões teológicas e filosóficas intermináveis, né? E ser cristão não é ter um depósito infinito de conhecimento e ficar falando sobre conhecimento. Isso, os gregos gostavam muito disso. E, consequentemente, os eruditos romanos também amavam discutir em praça pública, em fazer debates, amavam ficar discutindo nomes, ideologias, datas e etc., né? Mas o cristianismo foge um pouco desta ideia. O cristianismo é prático. Ser cristão é andar como Cristo andou, praticar as obras dele. O que Cristo fez no Evangelho? Socorreu o aflito, acolheu as pessoas marginalizadas, ensinou a verdadeira palavra, curou, amou, sustentou, supriu, trouxe para o seu rebanho pessoas que não eram israelitas, ou seja, estrangeiros e estrangeiras que eram odiados à época. Ele diz que agora o cristianismo é para todos. Então, praticar o cristianismo é a verdadeira religião. Então, às vezes a gente pensa que ser cristão é seguir uma tradição muito bonita, litúrgica, todo mundo vestido bonitinho, com estola, com tudo, é verde, é amarelo, é azul, é cor de abóbora, enfim, a gente acha que é seguir uma tradição litúrgica. Outros só uma tradição erudita, olha, os pastores pós-doutores que falam 5 idiomas diferentes, e etc., né? Ou uma tradição assim, olha, a tradição de templo, olha a nossa igreja como é grande, bonita, enfim. E, na verdade,
ser cristão é andar como Cristo amou. Com base nisso, eu proponho a leitura de um livro para vocês, chamado O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Manning, né? Só lembrar do Manning, O Evangelho Maltrapilho. É um livro excelente, né? Formidável. Cristianismo é prática. Não adianta a gente falar que é cristão e não praticar as obras de Cristo. E aí eu acho que é extremamente difícil. E esse versículo 6 faz uma transição para o 7. O 7 inicia um novo tema, mas o 6 faz uma transição, faz uma ponte, né, entre essa primeira parte de 1 a 6 e agora do 7 a 11. Versículo 7. Amados, mais uma vez uma maneira afetiva de se referir. Meus filhos, filhinhos meus, amados. Veja, né, que maneira afável que o apóstolo se dirige a esta comunidade, né? Que maneira diferente de Paulo, né? Paulo mais secão, mais intelectualzão, já desce a ripa, né? É um Paulo mais secão, poucos momentos você vê um Paulo mais afável. E aqui você vê um João bem afável, amável, né? Tratando com uma extrema educação algo que era extremamente sério, né? Essa heresia que havia na comunidade. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, a revelação de Cristo através dos apóstolos. E quais mandamentos, né? Cristo resume todos os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Mas basicamente João está se referindo ao alicerce, o ensino apostólico. O que os discípulos aprenderam com Cristo e transmitem agora para as suas comunidades. Então, essa é a palavra que ouviram, o Evangelho, a doutrina de Cristo e a sua obra. Versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas que se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, essa ideia do novo mandamento não é uma criação de mais um mandamento, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas é exatamente que aquelas pessoas já haviam feito uma transição de tudo aquilo que é uma religiosidade vazia. A título do que a própria religiosidade praticada pelos judeus no Antigo Testamento é encerrada a partir do Novo Testamento. Então toda aquela guarda das festas, das datas, dos calendários e etc. Isso, toda aquela coisa que era somente momentânea, os sacrifícios de animais, a ritualística do templo, isso se encerra em Cristo. Isso acaba com a vinda do Senhor e com o estabelecimento que agora o sacrifício foi ele, né? E a verdadeira religião é seguir os passos de Cristo, né? Tentar ao máximo viver como ele viveu. Então esse novo mandamento que ele traz, ou seja, que na verdade senão a prática e também o conhecimento da obra de Cristo, e faz um contraste, né? Sobre luz e sobre treva. Então, tudo aquilo que estava acontecendo naquela comunidade, que este grupo que estava criando essa nova doutrina, estranha à prática do Evangelho, estranha ao que eles tinham aprendido, né, é tratado como algo que é tenebroso. E a verdadeira luz, que é Cristo, que é o Evangelho, é o que dá convicção, é o que dá verdade. Jesus e o Evangelho é que dão clareza. Então essa ideia, e a verdadeira luz já brilha, as trevas vão se dissipando. Ou seja, quando você é imergido no Evangelho, quando você tem contato com a palavra de Deus, quando você compreende o Cristo manifesto nos Evangelhos, nas cartas, e aí faz uma leitura até do Antigo Testamento a partir de Cristo, então tudo aquilo que é fábula, que é lenda, que é estranho, se dissipa. Assim como uma pequenina vela espanta uma grande área de escuridão, né? Então, quanto mais escuro, você vê que a intensidade de uma pequena luz é muito forte. Então, não importa a escuridão que seja, ela não consegue permanecer diante de uma luz minúscula. O Evangelho é uma luz gigantesca, que faz essa transição na nossa mente. Se temos o Evangelho, nós abrimos mão daquilo que é esoterismo, que é estranho, nesse caso aqui, o gnosticismo, né? O docetismo, que negava o Cristo como homem, o Cristo que veio encarnado. Eles falavam que Cristo tinha um corpo aparente, mas que nunca teve um corpo humano de verdade. Então essa é a ideia. Quem é imergido no Evangelho
está na luz. Não fica agarrado e preso a superstições, a tudo, né? Esse misticismo doido que nós vivemos, tá? Então essa é a ideia dessa transição para a luz. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, mais uma vez, esse contraste, né, o uso dessa simbologia entre luz e trevas, entre luz e trevas. E agora vai trazer à tona a prática do segundo mandamento. Por quê? Os dissidentes, esse grupo que saíram dali, e todos aqueles que não aderiram ao movimento, eles criaram um ódio. Olha, porque é aquela coisa, nós agora é que temos a verdade, vocês não. Então eles abandonaram a prática do segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, segundo Jesus, que é amar ao próximo, que é amar ao irmão. À medida que eles odiavam aqueles que permaneciam fiéis e firmes ao Evangelho, à revelação de Cristo, através do ensino apostólico, eles negam o segundo mandamento. Eles não praticam mais o amor. Não precisa amar. O grupo dissidente mostra o seu ódio à medida que se separa e odeia aquele que não aceita a sua heresia. E eles diziam que eles estavam na luz, por quê? Para eles a luz era o conhecimento, não era mais Cristo, não era mais Deus. Para eles a verdadeira luz que liberta o homem é o conhecimento. Vou abrir um parênteses, né? Lá na Revolução Francesa, um dos ideais da Revolução Francesa, que realmente foi algo importante a título social, mas que deve ser olhada sobre um viés crítico também nos seus exageros, eles falavam em luzes, né? Uma das luzes da Revolução Francesa e, consequentemente, das revoluções intelectuais que vieram depois, chamados os iluminismos, né? Iluminismo britânico, iluminismo francês, iluminismo alemão, mas o que ficou mais famoso foi o iluminismo francês. Então, vem toda essa coisa aí. Tá? O iluminismo francês trouxe à tona que realmente o que faz com que o homem seja livre é o conhecimento. É o conhecimento. A nota que antigos iluministas usavam muito essa expressão. Eu venho das trevas à luz. O que é a luz? A luz filosófica, a luz do conhecimento. Veja, nada novo. Os gregos gnósticos e os cristãos que tinham saído do meio dessa comunidade de João diziam a mesma coisa. Tá? E nós vimos bem claro que para nós não é conhecimento, não liberta nada, a não ser o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra. Ele é a luz. Ele é a verdadeira luz. Então, aquele que diz estar na luz, mas odeia o irmão, que se afasta do grupo, na verdade, está vivendo uma mentira, está vivendo em trevas. Está cego, está cego. Aquele cego que não enxerga e pensa que está enxergando. Né? O Diderot fez um artigo sobre isso, né, aquele francês, falando em francês, carta aos cegos que enxergam, né? Daí vem aquela expressão, pior cego é aquele que enxerga, mas não vê absolutamente nada. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. E daí nós abrimos margem para uma das maiores dificuldades do cristianismo, que é amar uns aos outros. Nós amamos quem nos ama, nós amamos quem nos agrada, nós amamos quem concorda conosco, nós amamos quem tem o mesmo ponto de vista, nós amamos aqueles que nunca fazem algo que nos prejudica. Então, por isso que é uma dificuldade tremenda nossa em amar a todos e a todas. Mas até, veja, em nenhum momento João manda odiar essas pessoas que são dissidentes. Pelo contrário, através desta carta, a ideia é que esses dissidentes voltem à verdadeira luz, voltem a Cristo. O próprio Cristo nos ensina a amar os inimigos, a amar o que nos persegue. Então, eu acho que a maior dificuldade prática hoje de ser cristão é esta, realmente amar a todos e a todas. Realmente demonstrar o amor de uma maneira prática, principalmente aqueles que não amam a gente, aqueles que nos desprezam, aqueles que fazem algo de ruim. Eu acredito que seja uma das posturas mais difíceis de se viver da palavra, é esta. Você realmente amar uma pessoa que discorda de você, ou que até te irrita, ou dar a outra face a quem lhe bateu. Né? Sem sombra de dúvidas, para mim, Anderson, né?
eu acho que é o aspecto mais difícil de se viver realmente do Evangelho. Versículo 11 revela isso. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, para este momento de João, nesse contexto histórico, esse versículo coloca aqueles dissidentes e aqueles que saíram e tinham ódio dos que permaneceram fiéis à palavra, a Cristo, à revelação, à doutrina que eles tinham recebido dos apóstolos, eles tratavam com ódio. Mas nós podemos aplicar também para os dias de hoje. E eu acho muito duro esse versículo para a nossa prática cristã hoje. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, quando nós demonstramos ódio pelo outro, é como aqueles que rejeitam Jesus, como aqueles que ainda estão cegos, sem a presença de Cristo, como aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. É gravíssimo isso. E talvez o peso desse versículo seja para avaliar e analisar qual tem sido a nossa própria prática para com as pessoas que estão à nossa volta. É muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil nós tolerarmos quem nos tolera. E é muito difícil o contrário. E todas as vezes que nós demonstramos ódio por um, por outro, por aquele, por esse, todas as vezes que nós fomentamos um discurso de ódio, o texto fala que nós estamos nas trevas e estamos cegos. Então é um bom versículo para refletirmos como anda a nossa relação com as pessoas. Às vezes nós nutrimos ódio desnecessário no nosso coração. Então um aviso amoroso do apóstolo, né, ele já inicia: amados, para que a gente abra os olhos, voltemos para a luz. Como que nós amamos os irmãos? Como que nós conseguimos vencer esse ódio? Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais condição nós temos de amar uns aos outros. Então, esses foram os 11 versículos, né? Esses primeiros 11 versículos. Depois nós prosseguiremos até o final do capítulo 2, com esses dois blocos, né? De 1 a 6, falando sobre o amor, sobre permanecer em Cristo, e depois de 7 a 11, estabelecendo a prática deste amor, que é amar ao próximo. Então, à medida que nós conhecemos a Cristo, que nós somos amados por Cristo, nós demonstramos este amor e demonstramos Cristo à medida que nós amamos uns aos outros. E qual que é a ideia desse bloco? É restabelecer a comunhão. Toda igreja que passa por uma divisão sofre muito. Ficam marcas que talvez sejam indeléveis. São anos e anos e anos para as pessoas acalmarem o coração. Igreja que passa por divisão. Então esta carta tem um quê também de remédio para restaurar a comunhão. E a comunhão também faz parte desse grande bloco de amor. Conhecer a Cristo para poder amar a Cristo, e o amor de Cristo se revela quando nós amamos uns aos outros. Então, que esses versículos edifiquem a nossa